Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa manhã eu quero falar um pouco desse amor que o Felipe cantou, grande amor. Quero falar sobre a bondade do Senhor, com o título Bom é aproximar-me de Deus. O nosso texto está em Salmo capítulo 73, versículo de 1 a 28, escrito por Asaf. Vamos nos colocar de pé. Eu vou ler apenas o versículo 2 para ganharmos tempo, e no decorrer da mensagem vamos ler alguns versículos novamente. Salmo capítulo 73, versículo 1 a 28. E o versículo 2 diz assim: Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por Tua graça, que a cada dia, ó Pai, se faz revelada diante de nós. Obrigado porque o Teu amor é grande, ó Pai, como foi cantado. Obrigado porque um dia, ó Pai, nós olhamos e enxergamos o amor do Senhor, ó Pai, sobre nós, quando Cristo morreu por nós e nos deu a oportunidade de sermos salvos. Pai, ajude-nos a entender, ó Pai, como não deixar que os nossos passos se escorreguem. Assim como esse versículo, ó Pai, mostra claramente que um grande servo do Senhor quase se escorregou. Ajude que nós saibamos e aprendamos com a vida dele como fugir disso, como correr do pecado, como correr, ó Pai, das coisas que faz nos prender em coisas deste mundo, coisas que nos tiram do alvo, ó Pai, que é glorificar ao Senhor, que é servir ao Senhor. Ajude-nos a manter firmes para a honra e glória do Senhor. Use-me para a honra e glória do Senhor, capacite-me, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade de falar aos nossos corações. Fale a cada um de nós segundo a Tua vontade perfeita. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar? Bom é aproximar-me de Deus. Não diferente de toda a Bíblia, o capítulo 73 de Salmo é mais um capítulo que deixa claramente quão rica é a bondade do Senhor sobre nós e quanto a Bíblia fala sobre a realidade de nossos dias. Aqui mostra um homem temente a Deus que quase quebra um relacionamento perfeito com Deus. Asaf foi um grande líder. Asaf foi um servo do Senhor, liderado pelo rei Davi. Asaf era um servo temente a Deus. Asaf era um líder na obra do Senhor. Mas era também um crente como você, como eu. Era um crente sujeito às mesmas paixões. Era um crente que precisava e poderia talvez até ouvir o que não devia. Poderia ouvir os desejos da carne, ouvir até os desejos do diabo, mas poderia ouvir a vontade perfeita de Deus. Olhando para o testemunho de Asaf, o capítulo 73, Asaf deixa claro e mostra-nos muita coisa a se aprender. O que podemos aprender na sua vida em relação à nossa vida cristã? Quais os riscos enfrentamos e com quais cuidados podemos enfrentá-los a fim de glorificar a Deus a cada passo que dermos? Aonde você estiver, no seu trabalho, em sua casa, na igreja e quando você estiver na rua anunciando Jesus Cristo, ainda que não falando, mas testemunhando com as suas ações. Veja que Asaf declara, desde o versículo 1, a bondade de Deus. Versículo 1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele conhecia a bondade de Deus. Asaf já há muito tempo experimentava e sabia da real bondade do Senhor. A história declara essa bondade, a história deixa claro a bondade do Senhor. E em toda a história de Israel, inclusive de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia deixa bem claro a bondade do Senhor. Mas para quem o Senhor era bom? Para quem o Senhor é bom?
A Bíblia deixa claro que o Senhor era bom para Israel. Desde Gênesis a Apocalipse, em momento algum a gente encontra a Bíblia negando que o Senhor tinha um amor especial por Israel e ainda tem, que o Senhor zelava de forma especial por Israel e ainda zela, que o Senhor amava e é bom para com Israel. Israel é grato por isso? Será que Israel enxerga isso? Mas a palavra de Deus diz que Ele também é bom para os limpos de coração. No mesmo versículo, a palavra de Deus deixa claro que Ele é bom para os limpos de coração. E em Naum capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Veja que o Senhor sabe se você confia nele. Às vezes a gente fala, eu estou orando ao Senhor, eu estou entregando isso ou aquilo para o Senhor, mas a verdade é que o Senhor conhece os que realmente confiam no Senhor, os que se entregam para Ele. Para quem Deus é bom? Deus é bom para mim? Quando eu me mostro, quando eu me revelo confiar no Senhor? São nas adversidades, são diante de problemas, são diante de situações em que o mar precisa ser aberto, são diante de pedras que precisam jorrar água, são diante do maná que precisa chegar e de repente só chega amanhã, porque o de hoje eu já comi. E são diante de respostas que nós procuramos e não encontramos. Parece que essa resposta está atrasada, parece que o Senhor devia ter me mostrado isso ontem, e ainda não entendi qual é o plano perfeito do Senhor para mim. Veja também que Asaf, o mesmo Asaf que fala da bondade do Senhor, entra em conflito sobre a bondade do Senhor Deus. Por que ele entra em conflito? Veja no versículo de 2 a 3, por causa do pecado. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregasse os meus passos. Veja a razão, pois eu tinha inveja dos nécios, dos soberbos, quando via a prosperidade dos ímpios. Aqui Asaf começa a fazer uma comparação entre os ímpios e entre ele, a sua vida cristã, o que ele oferecia para Deus, como ele servia ao Senhor, o que ele experimentava e o que o mundo, os ímpios experimentavam. Eis que eles servem o pecado. Veja o mesmo salmo no versículo 4 a 12. Eu vou estar lendo para os irmãos. Veja o pensamento, o que passava na cabeça dele, na mente dele. Porque não há apertos na sua morte, aqui ele diz dos ímpios, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como adorno, como enfeites. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração se pode desejar. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheios se espremem, ainda bebem à vontade. E eles dizem, como sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo, eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Eu sirvo a Deus, veja o que ele diz sobre ele mesmo, versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Seria isso verdade? O que nos faz chegar a tal conceito? De repente ele estava passando por isso. Será que eles estão vivendo no melhor mesmo? Será que é uma maravilha o que foi apresentado, o que passava na cabeça dele? Veja que aqui nasce o pecado da inveja. Inveja é um pecado. Talvez o meu pecado não seja essa inveja. Poderia ser orgulho, mentira, talvez prostituição, ou simplesmente negligência. Talvez um desânimo, infidelidade para com Deus, para com os homens, com meu patrão, com os meus filhos até. Inveja é pecado. Isaías 59, versículo 2, diz, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades, as nossas iniquidades nos afastam de Deus. E é por nos afastar de Deus que a gente começa a pensar dessa forma. Por mais líder que era, por mais honrado que era Asaf, ele era carne como você e eu.
Ele era um homem sujeito, como eu disse no início, às mesmas paixões. E o pecado, irmãos, nos afasta tanto de Deus que nos faz sentir vazios. Veja essa ilustração. Certa vez um assaltante deu voz de assalto a uma senhora. E ele diz apenas uma frase: a bolsa ou a vida? O que você acha que ela respondeu? Sem ela alterar o seu semblante, ela respondeu: pode escolher, moço, pois tanto a minha bolsa quanto a minha vida estão vazias. Irmãos, isso é muito forte. O pecado te deixa tão vazio que tanto faz, leva a bolsa, leva a minha vida. É como que se tudo perdesse o valor. É como simplesmente em vão morreu Cristo por mim. E até um crente salvo em Jesus Cristo pode chegar a pensar isso. Porque o pecado é tão grande que nos deixa vazio. Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Às vezes falta tanta alegria em nosso coração, às vezes falta tanta vida. Olha a ironia, falta vida em nossa vida. Parece que as coisas são tão absurdas a olhar de fora que eu perco a razão, parece que nada tem importância para mim. Simplesmente tudo que Deus, como diz o capítulo, o início da mensagem, tudo que Deus era bom, parece que deixou de ser bom. Tudo que Deus tem feito para mim desde lá até aqui, parece que simplesmente sumiu do meu cérebro. O seu pecado o torna tão vazio da presença de Deus, que você não enxerga Deus e não enxerga o que Ele pode e já tem feito por você. Veja que o primeiro, Asaf declara a bondade de Deus. Segundo, ele entra em conflito sobre a bondade de Deus. Mas veja que Asaf reconhece que a bondade de Deus é inquestionável. A bondade de Deus é inquestionável, mesmo Asaf declara isso, porque teve prudência sobre o que pensava. Versículo 13 a 15 diz assim: Asaf diz: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei a minha mão na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se o versículo simplesmente, a palavra de Deus encerrasse por aqui, você talvez pensaria: para que eu vou servir a Deus como Ele serviu? A gente perde a razão em servir a Deus por causa de um simples pecado que vai crescendo dentro de nós. E ele continua dizendo: se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia as gerações de teus filhos. Veja que Asaf tem consciência do peso da palavra dele diante das pessoas. Não é porque eu estou pensando, eu estou sentindo um conflito dentro de mim, que eu preciso sair falando: olha, não vale a pena servir ao Senhor. Olha, a vida destes que não servem ao Senhor, parece tudo uma maravilha. Eu que estou aqui todos os domingos, eu que estou aqui servindo ao Senhor, dando o meu melhor para o Senhor, e de repente parece que a minha vida tem problemas e a deles não tem. O grande problema é de olhar aonde não devemos olhar. O grande problema de assistir o que esse mundo oferece é justamente o conflito na sua mente. É você olhar para o que o mundo oferece para hoje e esquecer o que o Senhor oferece para você de hoje até amanhã. Cuidado com as suas dúvidas. Lembra que Asaf era um espelho para os seus liderados e poderia derrubar a fé de muitos deles se ele falasse alguma coisa. O interessante, irmãos, é que às vezes nós somos espelhos para pessoas que nem sequer pensamos ser. Às vezes tem pessoas assistindo a sua vida, pessoas que estão na igreja há 30 anos e você foi salvo ontem. Você de repente já está ensinando alguma coisa. Ou pessoas que foram salvas ontem por causa do seu testemunho e de repente você acha que vale a pena jogar tudo fora e simplesmente viver como eles, que parece estão vivendo bem. Cuidado com o que você fala e para quem você fala. A outra razão é que o próprio Asaf, mostrou que a bondade do Senhor é inquestionável, é porque ele foi humilde. Ele não era dono da verdade em seus conceitos.
Ele apenas estava pensando, ele estava entrando em conflito em si. No versículo 26 ele diz: quando eu pensava em entender isso, foi para mim doloroso, eu me perturbei. Quando ele pensava, eu fico imaginando que a consciência dele estava o bombardeando, porque ele conhecia a palavra de Deus. Sabe aquela coisa, eu sei, mas não estou sentindo? Ele sabia o certo, ele sabia o que devia fazer, mas não sentia aquilo. Ele deu espaço para que o Senhor abrisse a mente dele. No versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Veja que o que nos falta às vezes, irmãos, é lembrar do que o Senhor tem dado para nós. Quando Asaf olha, volta para a presença do Senhor, e ele não precisou esperar talvez um domingo ou um dia de culto para abrir a igreja e voltar para o santuário do Senhor. De repente, na própria casa dele, onde ele estivera, ou no trabalho, isso serve para mim. Eu posso estar na fila de um banco, eu posso estar numa feira, eu posso naquele lugar me voltar para o Senhor e falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que eu tenho que mudar? Eu não tenho que esperar o próximo domingo, ou o dia que eu encontrar o pastor. Senhor, o meu acesso ao Senhor é liberdade total, irmãos. O que eu não posso pecar é em manter-me nesta dúvida, neste pecado, neste conflito. E o que me faz ter essa coragem é conhecer o Deus que eu sirvo. Asaf sabia o Deus que ele servia, ele conhecia esse Deus, mas ele era carne. E ele não deixou de ser dominado por isso, pela carne. Ele sabia, e a sua consciência o levou novamente até a presença do Senhor. Quando me voltei, quando entrei no santuário, então entendi o fim deles. É como que ele dizer para ele mesmo: isso é momentâneo, para mim é vida eterna, eu tenho um lugar preparado para mim. Este mundo é passageiro. O próprio Jesus Cristo falou com a sua boca que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sempre que eu lembro desse versículo, eu penso: se ele venceu, ele conhece do que se trata, ele sabe onde eu estou, ele sabe o que eu estou passando, ele conheceu muito mais do que eu, e nada foge ao conhecimento do Senhor. Agora, se ele me falou isso porque ele venceu o mundo, o que é ele vencer isso? O que é ele passar por um lugar que ele, sendo Deus, já passou? Asaf confiou na justiça de Deus, mesmo não entendendo, refletiu e tentou ouvir ao Senhor. Irmãos, às vezes nós temos tanta convicção do que pensamos, que não queremos nem ouvir mais o que o Senhor tem a falar. E como que eu posso ouvir o Senhor? Através de uma mensagem? Sim, mas de repente eu estou em casa, eu abro a palavra do Senhor e Ele fala ao meu coração: Wesley, não é por aí não. Ele talvez não vai usar aquele português que eu queria ouvir, mas a palavra do Senhor é tão clara que versículos vão saltar aos meus olhos e falar: Wesley, não é por aí. Está difícil, mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra do Senhor fala que eu busco primeiro o reino dele e todas as coisas me serão acrescentadas. Ela vai me falar que eu preciso esperar amanhã para chegar o novo maná. Ela vai me falar que se eu não entrar na arca, eu vou ficar de fora e ele vai fechar a porta e já passou o tempo. São tantas coisas que a palavra do Senhor me fala para me ensinar que eu preciso do Senhor em todas as coisas, em todo momento. Mas graças a Deus, Asaf olhou e ouviu a voz do Senhor. No mesmo capítulo 1, versículo 7 de Naum, ele serve de fortaleza no dia da angústia. Por que ele diz isso? Porque você terá um dia de angústia. Nós teremos angústia, sim. Por isso ele serve de fortaleza no dia da angústia. Aprenda como crente que, independente de sua dificuldade, não significa que o Senhor largou você de lado. Às vezes nós temos tendência de pensar: mas eu sou servo, eu não posso ter problemas. Eu sou servo do Senhor, eu sou fiel, porque eu estou com problemas. Porque comigo está acontecendo isso. E eu volto a dizer, versículo 7, e Deus conhece os que nele confiam. O Senhor só quer que nós confiemos
no Senhor. Quando Pedro andou sobre as águas, o Senhor quis ver nele uma dependência total. Hoje estávamos estudando na EBD sobre isso. Pedro conhecia as águas que estavam andando, mas ele conhecia o Jesus que o sustentava sobre as águas. Veja que apesar que aparentemente as águas não assustariam ele, aonde ele parecia dominar, ele precisou buscar ao Senhor. Senhor, para aí, eu não consigo, salva-me. Ele novamente, em um lugar que ele aparentemente dominava, ele falou: Senhor, salva-me. Irmãos, às vezes tem situações, de repente aconteceu isso com Asaf, que nós pensamos tanto ter controle, como aconteceu com Sansão, forte demais, mas foi derrubado pela própria força. Às vezes é onde nós achamos que somos fortes, é que seremos derrubados, por causa do nosso orgulho. Mas o importante é, abra os seus ouvidos a ouvir a justiça perfeita de Deus. A outra razão que Asaf declara que a bondade do Senhor é inquestionável, é porque ele voltou para o seu lugar. Somos filhos do rei. Ele deve ter lembrado que é filho do rei. Versículo 23, tu me sustentastes pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho. E depois, o que ele fará? Depois me receberás na glória. Irmãos, esse versículo é tão claro que nesse pedacinho de chão, neste mundo, eu vou te conduzir. Neste pedacinho de chão eu vou te sustentar. Eu vou guiar-te com o meu conselho. E depois eu vou te levar para o céu. A palavra de Deus é clara em dizer que, olha, isso aqui é nada. Eu vou te conduzir, parece que todos os dias você tem sido afligido, isso aqui você será conduzido por mim, pelo meu conselho, mas daqui a pouco eu te levo para o céu. Ele diz claramente, tu me receberás na glória. Essa é a visão que perdemos, irmãos. Quando a gente perde essa visão, parece que tudo é perfeito, parece que lá está longe demais. Essa é a razão que o filho pródigo teve que sair de casa. Lá é melhor do que aqui. Lá eu posso aproveitar. Aqui eu tenho que seguir regras. Aqui eu tenho que trabalhar, estar debaixo da liderança do meu pai. Lá eu tenho liberdade, eu vou ter o meu dinheiro que parece não acabar. E infelizmente, irmãos, às vezes nós agimos da mesma forma. Eu, Wesley, às vezes tenho tendência de agir da mesma forma. E o Senhor precisa abrir essa Bíblia e chacoalhar na minha frente. Wesley, acorda, acorda. Não é por aí. Mas precisamos, irmãos, estar de ouvidos abertos. Porque ele voltou para o seu lugar, ele entendeu que ele era o rei. Ele entendeu também que nós já estamos no melhor lugar. No versículo 25, ele diz, quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. A minha carne, o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Enquanto nós não vivermos todos os dias lembrando, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração, a fortaleza do meu lar, a fortaleza dos meus ministérios, nós não vamos conseguir continuar olhando para Cristo, porque vai faltar dependência do Senhor. Enquanto nós pensarmos que nós dominamos esse assunto, eu tenho controle sobre isso, eu tenho experiência sobre isso, nós não vamos conseguir deixar que o Senhor nos lidere. Nós não vamos conseguir deixar que a graça de Deus se manifeste sobre nós. Veja o resultado de um crente sadio. O ímpio, a carne, o mundo. Veja o versículo 27, o fim deles. Pois os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Irmãos, esse versículo não é para nos alegrarmos com isso não. Mas é para enxergarmos o nosso lugar. E orarmos por aqueles, trabalharmos para que eles venham para cá.
orarmos para que almas sejam salvas e entendermos que aparentemente parece estar vivendo bem, gozando da vida do melhor que este mundo oferece, mas que eu estou no lugar certo. Lá parece ser bom, mas não é. Lá parece ser bom, mas não é. Parece que vivem na luxúria, mas não vivem, é pura enganação. E nós estamos, veja o versículo 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Se ele quer anunciar a obra do Senhor, ele precisa confiar no Senhor. Por que ele diz, para mim bom é aproximar-me de Deus? Veja que o único momento que ele conseguiu voltar-se para Deus foi quando ele voltou para o santuário do Senhor. Não quer dizer que ele estava vivendo na carne, irmãos. Quer dizer que ele se dobrou diante do Senhor e reconheceu a grandeza de Deus. Senhor, eu estou errado, eu sei que não é por aqui, mas dai-me da tua graça. Mostra-me como ter força, como vencer, como ignorar esses pensamentos da carne. Irmãos, a luta é constante. Todos os dias nós temos tendência de pensar, por que eu estou lutando e eles não? Eles vivem nas luxúrias deste mundo e parecem não ter dificuldades. Parece que tudo é fácil. Quantos já ouviram dizer que as pessoas que querem fazer um financiamento errado, conseguem fácil? Querem aposentar de forma errada, conseguem mais fácil? As pessoas que usam caminhos errados, parece que dá certo. Tiram coisas até no nome de outro, e nós queremos fazer no nosso nome, não conseguimos. Como que pessoas abrem contas bancárias em nome de outra, consegue ir lá, faz empréstimo, tudo, volta simplesmente, não... Como? Parece que vivem no erro e tudo parece dar certo. Será que não estão perturbadas? A graça que nós experimentamos, irmãos, somente nós, filhos do Senhor, somente nós podemos conhecer e viver debaixo dela. E para finalizar, quero contar a história de um homem que encontrou um amigo seu e diz o seguinte: olá, meu amigo, que bom encontrá-lo. Estava pensando justamente em você. Vou vender o meu sítio que você tão bem conhece. Poderia redigir para mim um anúncio do jornal? Esse amigo dele era um poeta muito famoso. Consequentemente, ele falava muito bem e escrevia muito bem. O poeta prontamente apanhou o papel e escreveu. Veja o que ele escreveu no anúncio: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Ficou ótimo, meu amigo. Eu sabia que ninguém poderia fazer um anúncio melhor que você. Obrigado. Passado alguns meses, os dois se reencontram. E o poeta pergunta ao homem se já havia conseguido vender aquele sítio. Nem pense mais nisso, diz ele. Meu amigo, quando cheguei em casa e li o anúncio para minha esposa, descobri que somos donos de um pequeno paraíso. Irmãos, é difícil enxergar a riqueza que temos quando estamos dentro dela. É difícil enxergar o paraíso que você vive hoje, desde a sua casa, os seus filhos, seu trabalho e principalmente a igreja que o Senhor tem te dado, até que você perde. Muitas pessoas que estão lá naquele mundo sujo e não conseguem voltar, hoje lamentam porque não voltam, e hoje reconhecem qual era o paraíso que tinham. Muitas famílias abandonam coisas, projetos, filhos abandonam os pais, pais abandonam os filhos, pessoas abandonam pessoas que amam, e só depois reconhece o grande paraíso que tinha. Salmo 9, versículo 1 diz: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei as tuas maravilhas.
Somos dono de um paraíso ao lado do Senhor. Não ignore isso e seja feliz para a glória de Deus. Vamos orar, que Deus nos abençoe.